Boa noite, Rogério. Encerrando a temporada com uma campanha fora de casa que decepciona. Eu queria que você falasse, além da questão da campanha, de encerrar o ano sem essa vaga direta na Libertadores, das oportunidades perdidas fora de casa, que acaba fazendo com que o Bahia hoje termine em sétimo. Jogo do Atlético Mineiro, jogo do Juventude. Hoje, novamente, o William tem uma oportunidade no primeiro tempo. Até quando, Rogério, a gente pode dizer que a incompetência do setor ofensivo do Bahia faz com que o Bahia não tenha ido direto para a Libertadores nessa temporada? Boa noite. Não, boa noite. Eu sei que nós também brigávamos e lutamos muito por isso. Acho que fizemos um jogo hoje, começando pelo jogo de hoje, um jogo bem equilibrado. Acho que um jogo sem, acho que talvez grandes oportunidades para o Fluminense, nem para a gente, né? Uma ou outra oportunidade no primeiro tempo nós tivemos, eles também. Acho que até o momento do gol, onde a gente tem a infelicidade de errar um passe e praticamente entregar o gol no minuto 30, né? Eu acho que vinha um jogo bem parelho, muito melhor jogado, por exemplo, do que foi o da Copa do Brasil, quando nós perdemos naquela oportunidade. Eu não vou aqui, num último dia, colocar a culpa num setor, no outro setor. Eu acho que nós, como time, não alcançamos o objetivo que nós tínhamos traçado, nós dentro do campo, claro. Eu acho que chegar à pré-Libertadores, com a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, pode não ser o ideal, mas é algo que a gente vê 13 clubes para trás aí, brigando hoje em muitos, né, por um rebaixamento a cada minuto aí, um time caindo, outro, times grandes brigando lá na parte de baixo da tabela. Isso só mostra que o Campeonato Brasileiro, ele é muito difícil, muito competitivo. Eu acho a equipe do Fluminense muito boa equipe. Eu não posso dizer, tem jogos e jogos, tem jogos que a gente dominou, perdeu. Hoje não, nós jogamos com uma equipe que competiu minimamente de igual para igual todo o tempo, e quando teve a oportunidade foi mais letal, né, do que a nossa. Nós tivemos uma ou duas no primeiro tempo, infelizmente não entrou. Eles, num erro nosso, acabaram fazendo o primeiro gol, que acho que teve um baque muito grande, né? Mas, assim, com relação a todos os setores, a gente tem que tentar, logicamente, se reforçar, ter mais peças para o próximo ano. Isso agora é o momento de parar e começar a planejar a temporada 2026. Rogério, aqui, boa noite. Queria que você destacasse a importância da classificação do Bahia para a pré-Libertadores, assim como foi esse ano que o Bahia disputou, né? Só que ano que vem a temporada é mais curta ainda por causa da Copa do Mundo. E o que faltou para o Bahia sair vitorioso, que se o Bahia vence, automaticamente estaria na fase de grupo da Libertadores? Eu acho que não é só o jogo de hoje. Eu acho que talvez, como foi perguntado antes, hoje era um jogo realmente difícil, uma equipe que vem com confiança e que tem boas peças realmente, né? Eu acho que em outros jogos nós tivemos mais oportunidades de vencer. Hoje foi um jogo bem equilibrado e que se decidiu por uma bobeira, uma falha nossa de momentânea. Infelizmente acontece esse tipo de erro, né? Mas não vai por hoje que a gente não se classificou. Eu acho que hoje nós jogamos um jogo bem parelho, até o minuto 75, um jogo muito parelho com o Fluminense. Eu acho que foram outras oportunidades que nós tivemos, um ou outro dos poucos escorregões que nós tivemos em casa, né? Eu acho que pode ter feito falta, e também acho que uma campanha um pouco abaixo em todos os sentidos, fora de casa, em outros jogos que nós poderíamos ter pontuado mais. Eu acho que é diferente o ano passado, nós classificamos até uma posição abaixo, né? O oitavo no ano passado, mas um outro sentimento, que foi um último jogo, ganhando em casa, com a festa da nossa torcida, retornando a uma pré-Libertadores depois de 30 e tantos anos, né? 36 anos. Hoje já a expectativa era da gente tentar hoje essa classificação direta, que seria algo não inédito, mas que não acontece já também desde o título, né? Que da época do Campeonato Brasileiro da década de 80. Então, assim, é um pouco frustrante a gente voltar. Eu acho que tem um misto de sentimentos. Eu acho que é frustrante no sentido que dá possibilidade de chegar na quinta vaga. E mostra o Campeonato Brasileiro muito nivelado, muito difícil, e que a gente, a cada ano, tem que olhar e tentar enxergar o que precisa para o próximo ano e tentar fazer cada vez esse time mais forte. Aqui, Rogério, boa noite, Lucas Basílio do Tic Tac Esporte. Queria saber quais são as principais lições que você tira desse ano da equipe do Bahia em si, e o que você pretende fazer para mudar certas coisas na próxima temporada. Eu acho que a parte física, não física de resistência, mas física de força, nós precisamos tentar para essa próxima janela ter um time um pouco mais forte, com uma ou outra peça que venham ajudar nesse setor. Eu acho que nós temos um time técnico,
mas ainda um pouco mais fraco que a grande maioria dos demais na parte de competição, de 1v1. Nós sofremos um pouco nesse sentido. Temos que melhorar nossa campanha para o ano que vem fora de casa. Eu acho que isso é essencial. Para isso, acho que essas peças também são importantes, que são naturais. Uma ou outra chegada, uma ou outra saída é natural de você fazer. E mentalmente a gente tem que ser mais forte. Nós fraquejamos mentalmente em alguns momentos da competição e nós precisávamos ter sido mais forte nessa parte mental. De resto, nós temos que... Se você achar que está sempre, né, quinto, sexto, sétimo, satisfeito no outro ano, acho que nós temos exemplos esse ano. Você vê o Inter, quinto colocado do ano passado, acabando em 15º, se eu não me engano. O Fortaleza, quarto do ano passado, infelizmente chegando a uma queda, né, em 17º. O futebol brasileiro é muito dinâmico. O ano anterior, ele não garante teu futuro no próximo. Nós temos que começar a pensar desde já o que a gente pode fazer para tornar esse time mais forte para o ano de 2026, mais competitivo, porque é um ano que começa já em janeiro e, no nosso caso, começará em fevereiro a pré-Libertadores, intercalado aos jogos de Campeonato Brasileiro. Então, se não tem assim... Antes nós tínhamos muito Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, que são jogos num nível técnico um pouco mais baixo, né? Agora a gente vai ter que reforçar bem nosso time, porque é um jogo difícil do fim de semana, aliado a um jogo eliminatório de um meio de semana. Então, eu acho que é um pouco mais complicada a pré-Libertadores desse ano, independente dos adversários, que eu nem sei quais são, mas é um pouco mais complicado do que no ano passado. Desculpa, nesse próximo ano do que no início deste ano. Né? Boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessa temporada de 2025 e onde que o Bahia acertou no ano e quais foram os erros. Deixa eu te falar, eu já fiz acho que um balanço aqui durante praticamente todas as perguntas eu tentei fazer. Eu acho que de bom fica os 2 títulos regional e estadual que nós conquistamos. A experiência de uma fase de grupo da pré-Libertadores foi excepcional, contando com a presença do público, incentivando. A Copa Libertadores, infelizmente, nós não conseguimos a classificação entre os 2 primeiros do grupo. A Copa do Brasil, caímos diante de um jogo muito ruim que nós fizemos. E o Campeonato Brasileiro nós lutamos com a oportunidade até a última rodada de entrar entre os 5 primeiros colocados que daria essa vaga direto para a Libertadores. Acho que teria um final, por esses 90 minutos de hoje, poderia ser um final muito mais doce, muito mais valioso para a gente. Infelizmente, o jogo de hoje ele condiciona, né, uma avaliação, às vezes até mais negativa do que foi, pelo fato da gente não conseguir diretamente ir para a Libertadores. Vamos descansar agora, vamos voltar à pré-temporada a partir do dia 5 de janeiro e se preparar, conversar o que é a gente possível fazer para se reforçar cada vez mais e começa tudo de novo em janeiro. A gente tem que dar um jeito primeiro de voltar às fases de grupo de Copa Libertadores e se manter firme no Campeonato Brasileiro, porque uma distração que você tem, um momento de baixa que você dá, o dia de hoje está aí mostrando o quanto é difícil você se manter vivo nessa competição. Rogério, boa tarde, noite. Na partida contra o Sport, nos bastidores do clube, você falou que hoje a gente não podia sair daqui com a sensação que não deram o melhor em campo, né? Que os jogadores não poderiam sair de campo hoje sem ter dado o melhor. Como é que você avalia o primeiro tempo do Bahia, que foi muito bem, inclusive, com boas chances, e a queda no segundo tempo? Eu acho que não teve queda no segundo tempo. Eu acho que o jogo foi parelho até o momento que nós erramos no gol. Ou seja, até o minuto 75 foi um jogo bem parelho. Você viu, a torcida do Fluminense estava impaciente no intervalo, já uma mistura de vaia com... né? Eu acho que não se sentiu confortável. O gol, ele condiciona realmente os últimos 15 minutos do jogo. Aí eu posso te dizer que os últimos 15 minutos do jogo, a gente deu um pouco mais de espaço, eles tiveram a oportunidade do segundo gol, tiveram outras oportunidades de contra-ataque, porque nós tivemos que nos lançar à frente, né? Mas acho que uma postura bem melhor, se eu for ser honesto com você, do que foi o último jogo aqui. Uma postura melhor que em outros jogos, mas não o suficiente para vencer o Fluminense aqui hoje. Ô, Rogério, o que é que dessa temporada... tá pingando, né? O que é que você leva de aprendizado para o ano que vem? O grande trabalho dentro de casa ou essa campanha fora para que ela não ocorra em 2026? Então, o que eu levo, são 80 jogos que a gente tem como parâmetro, né? E que a gente pode analisar o que faltou para a gente, né? Qual o tipo de atleta, de situação, em que momento do ano as coisas se afunilaram e a gente sofreu mais. Eu acho que as lesões também que a gente teve, né, no ano, em determinado momento, se você analisar a última vez da Copa do Brasil aqui, nós não tínhamos Ademir, nós não tínhamos Pulga, nós não tínhamos Lúcio,
e nós não tínhamos Thiago, que se lesionou. Então, assim, do setor ofensivo só, né? Naquele dia nós tínhamos pouca opção, porque foi um momento que coincidiu das lesões e tudo, talvez pelo pico do campeonato, né, de brasileiro com as fases mata-mata. Eu digo, é difícil, porque são todos jogos pesados. Na Libertadores é pesado, no Brasileiro são 38 rodadas pesadas. A pré-Libertadores, a pressão psicológica, ela é muito grande, né? Então nós vamos ter que, eu acho que com a experiência desse ano, aliado ao que a gente pode somar para o ano que vem, tentar ter um início de ano, um alerta desde o início do ano. Eu acho que muda muito jogar uma pré-Libertadores dentro do Brasileiro ou dentro do Campeonato Baiano. Eu acho que muda bastante isso. E vamos ter que estar atento para, dentro das possibilidades que o grupo tem, investir naquilo que a gente julgar necessário. Rogério, você sempre fala que é um cara que quer provar sempre, todo dia, alguma coisa importante em relação à sua carreira como profissional. Eu queria que você falasse da ambição para o próximo ano. Eu sei que é muito cedo para falar sobre isso, mas diante de todas essas nuances de pré-Libertadores e ainda assim um calendário um pouco apertado no começo da temporada, como é que você avaliaria para a próxima temporada o tamanho da sua ambição para o Bahia? A minha ambição é sempre... O que eu falo para você é que eu não sou uma pessoa que... não, eu já fiz, já conquistei e aqui o meu espaço está aqui. Não, eu acho que todos nós... Isso não serve para mim, não. Para todos que trabalham lá dentro, que a gente tem que querer crescer a cada ano, querer caminhar um passo à frente cada ano, né? E eu só acho que é um ano mais concorrido, mais disputado do que foi esse passado, pelo Campeonato Brasileiro se iniciar no dia 28. Então nós começamos a pré-temporada no dia 5, vamos ter 23 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro, pouco depois nós temos a estreia da pré-Libertadores e vamos tentar trabalhar, usar alguns jogos do Campeonato Baiano como preparação para início de campeonato brasileiro. Em outros vamos usar um time mais jovem para fazer essa competição, para que a gente faça o melhor preparativo possível. Esse ano vamos fazer a nossa pré-temporada no CT, lá em Salvador, não vamos viajar. Preparar o time para a dificuldade que normalmente começa em março, por aí, né, que são as finais das competições regionais. E preparar para o ano que vem, que começa no fim de janeiro. Então, ao invés do final de março, onde você tem finais, onde você começa a Copa do Nordeste, mata-mata, onde você começa jogos importantes de Campeonato Brasileiro, esse ano a gente adianta para janeiro. A preparação é mais curta, objetiva, e acho que todos têm que estar com a cabeça, com o espírito voltado para fazer o Bahia subir mais um degrau no próximo ano. O Bahia tem interesse em contar com o Ronaldo a partir do ano que vem. Ele foi muito elogiado na nossa transmissão, fez uma grande defesa hoje. Eu queria que o senhor falasse o quão importante foi o Ronaldo para o ano do Bahia. Olha, eu acho que ele ajudou muito. Ele chegou com certa desconfiança, como a maioria dos jogadores que já não têm uma carreira consagrada, chegam nos seus clubes, né? Foi importante no crescimento final do time. Ele acho que evoluiu bastante com o jogo com os pés. Fez defesas importantes em vários jogos que nos garantiu pontos importantes. E aí essa parte aí com a direção sobre isso, Cadu está aqui, vocês podem perguntar no sentido da continuidade, não, compra, essa fica para a parte administrativa.